Um sentido para mim de Júlio Bigger, capítulo 1. Novamente acordei sozinho. Eu sei que ela está ali deitada, coberta apenas com um fino lençol. Mesmo assim, não consigo sentir a sua presença. Não consigo sentir a presença de ninguém. Não basta apenas ter algo ou alguém por perto. É preciso que esse ser tenha gravado em sua existência algum significado que, pelo menos naquele momento, não pode se alterar. É o que é e não precisa ser nada além do que é. Vejo dois mundos completamente opostos, mas não consigo interpretá-los. Tudo parece seguir para um mesmo lugar e em um mesmo ritmo. É como se houvesse um ciclo que se repete, dia após dia, sem nenhuma mudança, e cada pessoa segue fazendo as mesmas coisas. Chego a pensar que são clones uns dos outros, não porque se parecem fisicamente, mas porque os pensamentos e comportamentos são muito semelhantes. O que vejo quando abro os olhos é o puro branco, ou o nada existente em lugar algum. Sim, é verdadeiramente estranho tentar interagir com o nada. O nada não pode ou não consegue se expressar, mas eu vejo uma intensa movimentação. O motivo da minha meditação ou profunda reflexão é o fato de, em nenhum momento, eu ser tocado por este ir e vir de informações no mundo. Juro que tentei dizer, olhem, olhem para mim, sou um de vocês. Mas as reações foram inesperadas. Ouviram o que eu disse, mas ninguém soube interpretar. Foi como se todo o meu esforço e todas as minhas palavras não tivessem valor algum. Às vezes penso que a maldição de Cassandra caiu sobre mim, pois mesmo quando eu gritava, nenhum som saía, e caso saísse, não conseguia alcançar ninguém. Eu percebi que deveria calar as minhas ideias e tentar guardar a expressão que eu tinha para o mundo. Dessa maneira, eu daria ao mundo o que o mundo estava a me pedir e não desperdiçaria a minha fortuna pessoal que passei a guardar em um cofre, trancado com muitos cadeados. Mas como uma bomba prestes a explodir estava minha mente. Era como se as ideias estivessem sendo represadas em um ambiente onde o espaço se acabara há muito. Precisavam encontrar um meio de sair, um caminho que levasse a algum lugar. Eu vi, então, aquela caneta sobre a mesa. Fora um presente dado por um amigo que nem contato tenho mais. Isso foi há mais de 2 anos, no meu 40º aniversário. Sei de algo. Percebi logo que coloquei as mãos naquele objeto. Custou mais de R$ 100. Fico grato por ele ter se esforçado em me agradar. Fico grato por ele ter se esforçado em me agradar com um presente que não foi nada barato. Mas me digam, que diferença há entre esta caneta nunca usada e aquela caneta que sempre uso para corrigir trabalhos e assinar documentos? Aquela não me custou mais de R$ 3 e já está tão gasta que até penso em trocar. Nada disso importa, pois não vou usar nenhuma nem outra. Por que então fico entrando nestes debates internos, que alguns chamam de monólogos? Não sei, mas reflito. Apenas acho que cada passo que damos merece uma reflexão particular, mesmo que o resultado seja uma aporia. Faltava apenas 1 hora para eu sair. Já tinha tomado meu café e lido as principais notícias do jornal. Portanto, o restante do tempo estaria livre para fazer qualquer outra coisa. Liguei o computador e comecei a digitar. Ali estava eu e eu mesmo. O olhar fixo no teclado e as ideias foram se transformando em palavras, mas estas agora eram minhas, concebidas na alma. Isto significa que a maior parte do tempo o que eu dizia e expressava era apenas uma mentira. Isso mesmo, uma mentira. Eu jamais negaria a mim mesmo que sou um mestre na arte de representar. Faço isso porque o mundo precisa de atores em tempo integral. Tenho que discordar de Rousseau, que dizia que em nosso estado de natureza somos criaturas inocentes e boas. É claro que ele estava enganado, mesmo sendo uma lamparina em seu tempo, conseguindo enviar suas faíscas até hoje. Inspirado e determinado, não me contive. Finalmente, coloquei para fora tudo o que me afligia. Decidi que aquele momento deveria ser sagrado.
um tempo para mim, para o que sou, sem a cobertura de nenhuma máscara. Marquei este compromisso comigo. Nos dias seguintes, eu estaria ali, no mesmo horário, digitando o que a minha inspiração mandasse. Guardei cada um daqueles objetos e lembrei-me de levar o jornal para uma moça que recolhia esse tipo de material na escola antes de sair. Fechei a porta sem fazer barulho e saí. Do lado de fora do portão, segurando uma sacola cheia de pães, estava minha vizinha, Dona Selma Rodrigues. Era uma senhora de uns 40 e poucos anos, cabelos no pescoço e um rosto redondo e bonito. Apesar disso, aparenta ter bem mais idade do que tem de fato. Não sou do tipo que fala mal das pessoas, é apenas uma observação. Pode ser que sua aparência envelhecida venha dos 7 filhos que ela cuidou e educou, com muito amor e dor. O amor e a dor andam lado a lado, e por isso, vez ou outra, vi essas crianças sendo arrastadas pela orelha ou pelos cabelos. As cintadas e chineladas eram parte do processo educativo daquela família. De certo modo, posso dizer que funcionou. Hoje, todos são trabalhadores e pessoas honestas. A maioria já se casou e tem sua própria família. Sim, ela começou bem cedo nessa arte tão antiga de procriar. Mas essa é a norma que todos os cristãos deveriam seguir, pois está escrito: povoai a terra. Como boa católica, não poderia fugir dessa norma. Tenho muita amizade com o marido dela, o senhor José Rodrigues, um daqueles engenheiros que está sempre viajando para outros estados. Vez ou outra, quando ele está por aqui, costumamos nos reunir para conversar sobre questões filosóficas, que sempre começam com uma dúvida e terminam com uma dúzia delas. O ônibus demoraria alguns minutos, por isso não me importei em dar à minha vizinha um pouco de atenção antes de sair. "Onde está Bia?" ela perguntou. "Ainda está dormindo." "Mas isso não é hora de dormir. Diz a verdade, vocês andaram aprontando durante a madrugada. Pode me falar, o senhor sabe que não sou dessas que espalham a vida pessoal dos outros. Vamos, diga como foi. O que a senhora precisa, Dona Selma?" Perguntei para mudar logo os rumos daquela conversa. Por um curto instante ela se manteve calada, como se não tivesse entendido o porquê de eu ter atropelado aquele assunto. "Quero que o senhor diga para Bia que mais tarde, por volta das 7 horas, eu e as meninas vamos tomar um chá e tratar dos assuntos da igreja." "Está bem, depois eu ligo para ela e dou o recado." "Mas, professor, será que tem como o senhor dizer para ela agora?" "Não, Dona Selma, estou indo trabalhar e ela ainda está dormindo. E o que isso tem a ver? Não há uma hora certa para se envolver com as coisas de Deus. Enquanto ela dorme, o tempo está passando, professor." "Tenha um bom dia, Dona Selma. Meu ônibus chegou." Se eu acreditasse que em algum lugar existe uma entidade interventora que está o tempo todo se incomodando com os problemas humanos, eu diria que o fato do ônibus chegar justamente naquela hora foi um grande milagre. Entrei e o motorista partiu. Dona Selma ficou ali parada, me chamando de mal educado e coisas do tipo. Pela ira estampada em seu rosto, eu diria que ela estava até me lançando uma praga. Mas segundo o que eles próprios acreditam, as maldições perseguem apenas as pessoas fracas e que depositam sua fé no cumprimento de palavras jogadas ao vento. Capítulo 2. Passei pelo enorme portão do estacionamento e me dirigi para a sala dos professores. Pouco antes de entrar, me abaixei para pegar uma moeda de 10 centavos que estava caída no chão. Fui surpreendido, ao me levantar, pelo professor Cândido, responsável pela aula de geografia. Me assustei porque eu estava distraído e ele chegou sem eu perceber. Alguns alunos, obviamente os mais agitados, colocaram-lhe o apelido de Candango. Eles são terríveis, eu sei, mas meu parceiro pegava bem pesado com eles. "Está catando moedas agora, professor?" Não, apenas peguei esta." "Sim, estou vendo." Ele disse com um pouco de sarcasmo. "Se está precisando de dinheiro, é só falar que eu te empresto. Não precisa ficar por aí procurando moedinhas pelo chão."
Sinto, sim, eu sinto que o senhor está com dificuldades financeiras. Pode falar, eu jamais lhe negaria dinheiro. Quanto precisa? 50? 100? Ele pegou a carteira e passou, nota por nota, exibindo um belo e gordo maço em notas de 50 e 100. Tirou 3 delas e estendeu, como se eu já tivesse aceitado. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço pela preocupação e pela devoção tão sincera, mas não vou precisar no momento. Não seja tímido, professor, não seja tímido. Eu sou o tipo de pessoa que sabe analisar uma situação. Tenho muita disposição para ajudar todos aqueles que precisam. Aprendi bastante sobre análise corporal e psicologia analítica em minha estadia na França. Fiz alguns cursos interessantes, sabia disso? Vamos, pode me falar. Já disse, Cândido. No momento eu vou apenas agradecer. Eu não costumo me aborrecer com as outras pessoas, mas confesso que aquela situação já estava quase me tirando do sério. A professora Angélica, da oficina de História, surgiu como um anjo enviado por Deus e me puxou pelo braço. Venha, disse ela, vamos tomar um café. Parece que o candango acordou bem agitado hoje, não é isso, dona Angélica? A senhora sabe muito bem que eu não gosto que me chamem por apelidos. Ah, é verdade. Me desculpe, é que eu costumo me esquecer de algumas coisas. Você sabe como é. Depois de certa idade, a memória já está meio desgastada. É por isso que eu já estou me aposentando. Cândido, parece que você estava indo para a sala de reuniões. Sim, estava. Pode ir, então. Vá com Deus e traga as novidades, tá bom? O professor Cândido não disse mais nada. Apenas se virou, fazendo um bico esticado com a boca, e foi para a sala de reuniões, onde seria apresentada uma palestra sobre ensino público no Brasil. Como você aguenta essa cara? Ela me perguntou. Eu não me importo. Ele é só mais um. Tá bom, você é tranquilo, calmo, mas não precisa ser idiota. Mas eu não sou idiota. É claro que é. Diz aí. Você tem aula agora? Sim. Vou para o 7º J. Deus me livre. Aquela turma só tem bagunceiros. O Simoni vai bombar, tenho certeza, e a Ádila, então? Aquela só pensa em namorar, só isso e mais nada. Às vezes eu fico pensando, o que essa turma vem fazer na escola? Eu teria prazer em reprovar cada um deles. Acredite, me dê uma caneta vermelha e eu farei com que estejam aqui ano que vem, fazendo as mesmas provas e ganhando os mesmos zeros. Dona Angélica, eu preciso discordar da senhora, se me permite. O Simoni tem um pouco de dificuldade em se concentrar. É preciso um pouco mais de cuidado e uma atenção maior para que ele absorva a matéria. Eu fui na casa dele um dia desses. O quê? Na casa dele? Sim. Foi de tardinha, assim que eu saí. A casa estava um pouco desarrumada, por isso eu lavei as vasilhas enquanto ele fazia um café. Me lembro bem do irmão dele. Acho que devia ter uns 8 ou 9 anos. O menino chegou lá correndo, ofegante, quase sem ar. Pegou o papagaio de alguém e correu para dentro. Do lado de fora, um grupo de uns 2 ou 3 faziam ameaças, prometendo pegá-lo quando saísse na rua. O Simoni queria sair e brigar, mas eu acabei convencendo o menino a devolver o papagaio. Acabei me esquecendo da hora, e quando vi já estava tarde. Bia me deu uma bronca. Ela nunca me entende. Ninguém te entende, meu amigo. Acho que você se envolve demais com seus alunos. Entenda uma coisa, você não precisa ficar fazendo essas coisas. Quem você pensa que é? Jesus? Basta ensinar matérias, dar exercícios e avaliar os resultados. Se bombarem, o problema é deles, não temos culpa dos problemas pessoais deles. Dona Angélica, minha querida, vou subir, já está no meu horário. Pense nisso, professor, pense nisso. Se preocupe mais com os seus próprios problemas. Obrigado, dona Angélica. Até breve. Saí daquela sala tentando entender. Sinceramente, eu não consegui concordar com nada do que ela disse. Fico muito preocupado com as notas baixas de alguns alunos que, mesmo se concentrando, ainda apresentam dificuldade.
Tenho certeza que há uma variedade de outras coisas enchendo essas cabecinhas. O que se passa na mente desses adolescentes? O que eles fazem quando não estão na escola? Qual a verdadeira causa de toda essa agitação? Não vou ficar pensando nisso. Subi por aquelas escadas e dei uma parada na biblioteca para cumprimentar a Dona Socorro. Ela está sempre lá, pronta para orientar os interessados por livros. Foi ela que me recomendou As Confissões de Agostinho. Eu procurava por um livro que conseguisse me explicar o real significado da fé. Ela, mais que depressa, se levantou daquela cadeirinha e, seguindo na direção de uma das estantes, me disse: "Eu sei exatamente o que o senhor precisa. Fico admirado com pessoas assim, que possuem um profundo conhecimento dentro da área em que trabalham. Parece algo comum, mas é bem raro de se ver. Não se trata de dizer, eu acho isso ou eu acho aquilo. É ter a certeza do que está dizendo, simplesmente por já ter em algum momento manuseado aqueles livros. Bom dia, Dona Socorro. Bom dia, professor. E as leituras, como estão? Estou relendo o Fausto. A senhora já leu? Sim, faz algum tempo. Mas para que o senhor lê um livro mais de uma vez? Poderia estar lendo outro. Talvez Turgenev ou Tolstói, por exemplo. São, sem dúvida, autores excepcionais, mas Goethe conseguiu se aproximar de mim. Por um bom tempo, eu me dediquei aos estudos de algumas áreas importantes e, quer saber a verdade? Obtive algumas respostas, mas minhas dúvidas só aumentaram. A maior verdade que eu descobri é que não existe nenhuma verdade absoluta. Por isso eu percorri os mais diversos caminhos e continuo em busca de um significado. A diferença entre mim e o Fausto é que eu não creio nessa coisa de pacto e não estou ansioso por algo que tenho certeza de que nunca vou encontrar. Muito bem, professor. Se algum dia encontrar algo estranho, me diga. Eu também já me empolguei em algumas buscas na minha juventude, mas achei melhor voltar para os romances, ganho muito mais. Você está certa. Olhe, já está no meu horário. Depois conversamos mais. Até breve, Dona Socorro. Até breve, meu caro amigo. Ela é mesmo encantadora. Sempre disponível para uma boa conversa. É difícil encontrar pessoas assim que saibam conversar. Eu sei, todos sabem conversar, mas estou falando de conversas que alcançam alguma profundidade, que se afastam daquilo que é básico. Eu abri a porta da sala e fiquei surpreso com o que vi. Tinha apenas uma aluna, a Sinara. Ela gostava de se sentar nas últimas cadeiras do canto direito da sala, o mesmo do professor. Mas não era da turma da bagunça. Ao contrário, era uma santinha. Estava concentrada, lendo um livro, como se estivesse tudo normal. Bom dia, Sinara. Ui, professor! Nossa, eu tomei um susto. Onde está o restante da turma? Professor, é o Tiãozinho. Ele e o Simoni foram brigar lá na quadra. A turma toda saiu correndo para ver. Parece que é coisa antiga dos dois. E não é a primeira vez. Na 5ª série, eles quebraram o pau no meio da sala. Os dois foram para a diretoria na hora. Ficaram suspensos por 3 dias. Eu me lembro disso. Um dos professores teve que levar o Simoni para o hospital. Tinha quebrado o nariz e estava sangrando muito. Olha, continue lendo o seu livro. Qual é mesmo? O Encontro Perfeito, da Senhora Dávila. Olha só, estou impressionado. E você conseguiu um autógrafo? Infelizmente não. Eu ganhei esse aqui de presente. Depois da aula você me entrega ele. Vou conseguir um autógrafo para você. Nossa! Obrigada, professor. Deixe os agradecimentos para depois. Até daqui a pouco, Sinara. Tenho que resolver aquela bagunça. Fui pelo gramado que me levaria até o ginásio. Eu até poderia seguir pelo corredor e subir a escada, mas preferi pegar este atalho. Conforme eu me aproximava, já conseguia ouvir alguns gritos e assovios. Tive que andar um pouco mais rápido. Correr ou andar acelerado não é da minha natureza. Mas existem exceções. Os alunos me viram chegando e aqueles que eram mais tímidos se afastaram para os cantos. Mesmo assim, ainda havia um círculo em volta dos dois briguentos.
Olhavam para mim, mas continuavam lá, jogando lenha na fogueira. Sebastião e Simoni estavam um de frente para o outro, quase se encostando. Olhavam-se furiosos, esperando o momento de atacar. Sebastião, conhecido como Tiãozinho, apelido devido à sua baixa estatura, era dotado de um incrível magnetismo que atraía para si a maioria dos seus colegas. Sempre muito vaidoso, era amado pelas jovencitas, que se pegavam aos tapas pela sua atenção. Simoni era a faísca que conseguia incendiar toda a sala, onde o mais perfeito silêncio era transformado em um caos tão terrível que podia ser ouvido por toda a escola, chegando até a diretoria. Não foram poucas as vezes em que toda a turma teve que ficar sem educação física, o que para eles era uma tortura, porque se recusaram a dizer quem tinha sido o iniciador da bagunça. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, entrando no meio do grupinho. "Foi o Simoni, professor. É sempre ele", respondeu Raquel, se colocando de frente para mim. "Mentira dela, professor", interrompeu Ádila, que mesmo falando comigo olhava para Raquel. "O Tiãozinho que começou. Eu vi tudo. Não é isso que estou perguntando. Quero saber o motivo da briga. Falem a verdade ou vou levar os dois para a diretoria." "Professor", começou Simoni, "o senhor sabe que eu nunca gostei de brigas." "Não sei de nada, Simoni. Para de me enrolar e vai falando." "Pois é, esse ladrão roubou minha lapiseira. Eu sei que foi ele. Semana passada sumiu meu vidro de cola tenaz. Quando foi de tarde ele apareceu, distribuindo passadas de cerol para todo mundo. E o que isso tem a ver com seu vidro de cola?" "Uai, professor, tá na cara que ele usou minha cola para fazer o cerol. Já falei, quero minha cola e minha lapiseira. Se não me devolver, vou quebrar a cara dele na saída. E nem adianta correr." Alguns alunos, aqueles que estavam mais próximos do grupo, gritaram, As meninas soltaram uma gargalhada ao ouvirem o desafio. Foi a gota d'água. Até aquele momento, Tiãozinho estava tranquilo, olhava para os lados e até fazia sinal com os dedos para outros alunos que corriam nos fundos da quadra. Parece que ele não se importava com o que o Simoni dizia, mas seu semblante mudou completamente assim que foi comparado a um covarde, principalmente porque estava na frente de toda a turma. "Não vou correr não, meu filho, não vou correr. Pode vir até agora se quiser. Daquela vez eu te embicudei na frente de todo mundo, lembra disso, comédia?" "Deixa ele vir, professor", respondeu Simoni com um sorriso zombador. "Vou chutar essa cabeça redonda." "Ninguém vai agredir ninguém", respondi. "Nós vamos voltar para a sala e esquecer esse negócio de briga. Podem ir descendo todo mundo." Os alunos foram descendo, uns pela escada, outros pelo gramado. Fiz um sinal para que Sebastião se atrasasse um pouco. Quando não havia mais ninguém, conversei brevemente com ele. Depois, o liberei. Embora tivesse a mesma idade dos outros, ele era o mais baixinho da turma, mas o que lhe faltava no tamanho sobrava em valentia. Era um dos responsáveis pela bagunça na sala. Ainda assim, tirava boas notas. Tinha uma imensa facilidade para aprender. Quando cheguei na sala de aula, todos já estavam em seus lugares comportados e em silêncio. Coloquei minha pasta sobre a mesa e tirei do bolso a tal da lapiseira. Vejam só o que eu encontrei. Passei pela biblioteca e encontrei ela caída ao lado da escada. "É esta mesmo, Simoni?" "Sim, é essa aí mesmo", respondeu olhando para o Tiãozinho, que estava distraído com a outra turma. "Então venha pegar." "Obrigado, professor." "Escute, meus queridos", disse eu, fitando cada rosto naquela sala. "O arrependimento é algo que pode nos acompanhar por toda a vida. Para o evitarmos, precisamos pensar bem naquilo que estamos fazendo ou que iremos fazer. Sobre o que já se passou, cabe a nós sentar e refletir para que não voltemos a cometer os mesmos erros. Em breve, vocês serão adultos e vão precisar assumir uma postura mais séria e responsável perante a sociedade. Bons amigos não empurram outros amigos para uma briga ou uma confusão. Bons amigos
São aqueles que sabem dar bons conselhos, que conseguem conduzir os outros aos bons caminhos. Senhorita Sinara, quem você pretende ser? Uma boa amiga ou uma péssima amiga? Já era de se esperar que ela se assustasse com a minha pergunta. Como é, professor? Não vou repetir. Você entendeu muito bem. Ah, tá. Aquela coisa de amigos e relacionamentos próximos. Sei. Se bom amigo é aquele que nos torna melhor, então acho que prefiro ser esse que ajuda. Portanto, turma, continuei, escolham sempre o melhor caminho, o mais equilibrado. Agora vamos para a aula. Abram o livro 2, por favor. Falaremos sobre a Idade Moderna. Iniciamos essa matéria no início da semana passada. Falamos sobre a importância de alguns pensadores e sobre o desenvolvimento da ciência no século XVII. Todos pareciam ter entendido, mas ainda não tivemos tempo para desenvolver a matéria. Por isso, resolvi fazer algumas perguntas com base no texto que lemos na aula passada. Peguei o meu livro, fui para a frente do quadro e, quando estava prestes a começar, fui interrompido por um dos alunos. E, professor, Luciano chamou, se levantando. É verdade aquela história de que no século XIII um menino foi criado por uma ursa e se transformou em um homem-urso? O quê? Onde você viu isso, Luciano? Uai, naquele documentário que passou domingo. A Raquel é estudiosa, ela deve ter visto também. Me deixe em paz, Luciano, disse Raquel advertindo. Uai, continuou Luciano. Você não é a boazona que sabe tudo e nhê. Aqui, Luciano, disse ela após dar um tapa na mesa e se levantar. Continua fazendo gracinha que eu vou dar na sua cara igual eu dei na cara daquela piranha da sua prima. Opa, gente, eu disse interrompendo. Vamos parar com essa discussão aí. Essa bosta do Luciano, professor, ele não deixa a gente em paz. Que porra, velho. Eu já tô cansada disso. Não precisa chorar, Raquel. Fica calma. Vai lá fora tomar uma água. Ó, Ádila, acompanha a Raquel. Ela tá muito nervosa. Não vou acompanhar ninguém. Ela que vá sozinha. O quê? Pode deixar, professor. Eu não preciso da ajuda dessas pessoas. Ela saiu marchando pelos corredores. Tirando essa pequena confusão, a aula foi bem produtiva. Dizem que o 7º J é uma das turmas mais bagunceiras da escola, mas não posso concordar totalmente com isso. É verdade que tem algumas peças raras ali, mas acho que precisam apenas de mais cuidado. Conheço cada um dos alunos e sei que todos eles têm seus dramas pessoais. Um dos meus melhores alunos, o Anderson Assis, precisou abandonar a escola. Com a mãe doente, teve que trabalhar para sustentar a casa, além de ter de cuidar do irmão e da irmã. Esse tipo de situação não tem nada a ver com minha função, mas... não sei. Há algo que me empurra. Vez ou outra me pego visitando alguns alunos que desapareceram e a situação que vejo é sempre a mesma. Alguns se afastam porque em algum momento. Alguns se afastam porque, em algum momento, se encontram com esse câncer que são as drogas. Outros são obrigados a trabalhar para ajudar em casa. Fico preocupado com essa juventude tão agitada. Sinto algo especial por cada um deles e tenho certeza de que sou correspondido, pois eles me respeitam como a um pai. Minha última aula foi no 8E. Tirando uns 2 ou 3 agitadores, essa turma é uma das mais tranquilas. Tirando uns 2 ou 3 agitadores, essa turma é uma das mais tranquilas. A Elisângela conseguiu tirar total em todas as provas do bimestre passado. Vários outros tiveram notas muito boas, são exemplares. Hoje é o dia em que iremos rever o feudalismo e preparar para as últimas provas do ano. Eu admito que memorizar a matéria de história é bem difícil. Por isso, eu tento transmitir de maneira simplificada. Adicionando alguns elementos que tornam a aula divertida. Mesmo assim, é bem difícil fazer com que os jovens compreendam a importância de conceitos como democracia, liberdade e ética. Em breve,
Quando essa fase passar e já estiverem no mercado de trabalho, lidando com problemas que, em sua inocência atual, eles nem imaginam, alguns poucos se lembrarão que tiveram contato com algumas respostas que poderiam ser de grande importância. Outros, não sabendo onde procurar, estarão perdidos em um mundo tão vasto e cheio de contradições. Tenho tentado dar o meu melhor, e não meço esforços para que cada um deles saia daqui com uma compreensão mais ampla do mundo e dos eventos que moveram e movem a história. Finalizei a aula às 11h15, 5 minutos antes do sinal bater. Eles ficam muito felizes em sair um pouco mais cedo. Não faço isso sempre, mas o fato é que conseguimos finalizar a matéria e fazer alguns exercícios. Posso dizer que tivemos um bom rendimento. Todos saíram, mas o Marcos Enias ficou esperando. O que foi, Marquinhos? Professor, eu só queria fazer algumas perguntas. Prometo que vai ser rapidinho. Tá bom, vamos descendo. Enquanto isso, nós conversamos. Professor, eu queria saber qual a verdadeira idade da Terra. Já tem um bom tempo que eu estou com essa ideia na cabeça. Mas parei por um breve instante e refleti sobre as possíveis respostas que deveria dar. Parece uma questão simples, sem muitas motivações. Afinal, a resposta poderia ser encontrada em qualquer livro de ciência ou biologia. Mas eu sabia, a priori, os rumos que aquela conversa poderia tomar. Por isso, fui com o devido cuidado. Marquinhos, de acordo com o que a ciência nos diz, a Terra tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Professor, o senhor não entendeu. Eu quero saber a sua opinião. E nem adianta dizer que não sabe de nada. A professora Beatriz disse uma vez que tem uma biblioteca na sua casa. Então, professor, diz para mim o que o senhor acha. Por que você quer tanto saber? Porque meu tio disse que a Terra tinha só 6.000 anos e que toda essa história dos livros de ciência é uma mentira. Marcos, eu não estava lá para saber, mas confio na ciência porque muitos cientistas passaram a vida inteira estudando e tentando provar, através de métodos incontestáveis, tanto a evolução quanto a antiguidade da Terra. Esse é um assunto bem delicado, Marquinhos, mas caso você queira realmente saber, se isso tem alguma importância, é preciso entender a evolução. Você tem o hábito de ir à biblioteca? Às vezes, os únicos livros que eu gosto são aqueles com desenhos. Faça o seguinte, eu vou te indicar 2 livros. Você vai encontrá-los na parte de ciência. O primeiro é A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Assim que terminar de ler, procure um que se chama O Gene Egoísta. São ferramentas muito úteis para se compreender a evolução e todo esse papo que você quer saber. Será que eu consigo eles agora? É provável que sim, mas vá devagar. Leia um depois o outro. Obrigado, professor. Nós já estávamos quase na saída, mas ele subiu novamente as escadas para pegar o livro. Eu até gosto desse rapaz. Os amigos dele o chamam de Fubá. Uma vez, alguém me contou a história. Parece que foi na 2ª ou 3ª série. Quando ele, por não ter uma mochila, levou o material escolar em um saco de fubá, um desses de 5 quilos. Os colegas começaram a zombar, dizendo: "Olha lá o fubá, sinhá! Olha lá! Olha lá!" Aquilo acabou se tornando um apelido. Hoje todos chamam ele assim, inclusive alguns professores. Parece que as coisas não mudaram muito, pois ele ainda usa uma mochila bem humilde. Cheguei na diretoria e me servi com uma xícara bem cheia de café. Nossa! Estava bem forte. Tenho certeza de que foi feito pela Margaret. Quando está fumando, ela é capaz de beber uma garrafa cheia. Eu estava tão concentrado em minhas meditações que nem percebi a chegada do candango, quer dizer, Cândido. Ele estava sentado na minha frente, folheando alguns trabalhos. Não entendo por que ele fica fazendo esse biquinho com os lábios. Será que ele não percebe que os alunos o ficam imitando? Não gosto de zombarias, mas tenho que confessar que é bem engraçado. Como foi a aula hoje, professor? Ele perguntou, enquanto passava folha por folha. Até que foi tranquilo.
Tranquilo? Não é o que fiquei sabendo. Me disseram que houve uma baita confusão logo no primeiro horário. Houve um princípio de briga, mas eu cheguei a tempo. São uns delinquentes, é isso que são. Semana passada o Cazuza teve a coragem de me enfrentar. Me chamou pra mão, acredita? Se fosse há uns 20 anos eu quebraria aquela cara seca e branca. Nunca fui de deixar pra depois. Comigo era assim, resolvia na hora. Meu amigo, antes de tudo o nome dele é Emerson. Ele pode até ser um dos bagunceiros, mas não é nenhum delinquente. Apenas é um jovem como qualquer outro, cheio dessa energia que parece não ter fim. Não basta ter conhecimento, meu amigo. É preciso sabedoria. Que se dane a sabedoria. Se bagunçar na minha aula, eu coloco pra fora mesmo. Bom dia, senhores, disse a professora Cristina entrando na sala. Bom dia, respondemos ao mesmo tempo. O papo aí parece estar bom. Tá dando pra ouvir suas vozes lá de fora. Vamos indo então, já que estamos causando tanto incômodo. Não é isso que eu quis dizer, Cândido. Mas é isso que eu entendi. Vamos, professor, vou te dar uma carona. Não precisa, eu vou de ônibus. Já disse, vamos logo. Até mais, dona Cristina. Me desculpa pela indelicadeza. Não se preocupe, professor, está tudo bem. Fomos direto para o estacionamento, onde o Monza bege do Cândido ficava. Sentei-me e abri a janela. Estava um calor infernal. Ele ligou o carro e parou em frente à escola. Havia uma multidão de alunos amontoados, como se aguardassem algum presente que cairia do céu. Percebi que os 7º J e alguns do 8º I estavam ali. Vamos ter que dar a volta pela rua Lindolfo de Azevedo, disse o Cândido. Essa rua vai pegar fogo daqui a pouco. Será que é briga? Perguntei. É claro que é. Você não viu? O Simoni, aquele galo de briga, estava lá, rodeado de mais uns 2 ou 3 capangas. Tá na cara, professor. Ele vai pegar o Tiãozinho e dar a surra que ele merece. Isso se ele não tiver pulado o muro. O Tiãozinho não é do tipo que corre. Falei. Acho que alguém tem que chamar a diretoria ou os guardas. Não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Que nada, professor. Deixa essa molecada se matar. É uma pena eu não estar aqui para ver o circo pegar fogo. Entenda, meu amigo, isso é a juventude. Pare de perder seu tempo ajudando e aconselhando essa turma. Eles não têm jeito. Tudo tem jeito, Candido. Tudo tem jeito. Tá bom. Para onde você vai? Pode me deixar no Padre Eustáquio. Ué, mas você mora no Nova Suíça. O que tem no Padre Eustáquio? É a exposição do novo romance da Dona Silvia. Dona Silvia Dávila, a professora, tenho saudade dela, é uma excelente pessoa. Agora vive apenas da escrita, acho que é uma espécie de dom. Tenho vários livros dela autografados, mas nunca li nenhum. Não gosto de romances. Mas os romances dela tratam de uma crítica social. Alguns falam de filosofia e até história. Não me interessa. Se eu quiser saber história, vou procurar Boris Fausto ou Gilberto Freire. Gosto dela, mas me recuso a ler romances. Está bem, está bem. Mas me diga, professor, quando é que vai comprar um carro ou uma moto? Meu amigo, eu não tenho a intenção de comprar nada disso. Estou bem. Não me incomodo de andar a pé ou de ônibus. Eu acho, professor, está escutando? Eu acho que o senhor deveria comprar logo um carro. Veja bem, nem todo mundo é como eu, que estou sempre disposto a ajudar os companheiros de profissão. Há pessoas que falam, sabia disso? Falam pelas suas costas. Não vou citar nomes. Você sabe que eu odeio fofocas e essas conversinhas pequenas. Alguns dizem que você é um miserável, que anda a pé e come mal para guardar tudo no banco. Sei que isso não é verdade. Eu me lembro de te ver comendo uma coxinha com refrigerante na lanchonete da escola. As coisas lá custam um absurdo. Se isso não for comer bem, então eu não sei o que é. Há outros fofoqueiros, que o diabo os carregue, dizendo pelos corredores da escola que o senhor gasta tudo o que ganha, mantendo os luxos e vaidades da sua mulher. Veja só, professor, como é que pode haver pessoas com uma língua tão infernal?
Compre um carro e nunca mais vai precisar se humilhar, aceitando caronas de todo mundo que te oferece. Mas você é o único que está sempre me oferecendo carona. O que você quer dizer com isso, professor? Não quero dizer nada, nada mesmo. Por que você está nervoso, Cândido? Pare um pouco, beba uma água ou um chá, vai te fazer bem. Às vezes eu acho, professor, que o senhor é um ingrato. Só estou tentando ajudar, só isso. Me escute, deixa de ser pão duro e compre um carrinho qualquer. Já viu aquele novo Uno? Nem é tão caro. E tem mais, Beatriz vai gostar de dar uns passeios com o próprio carro. Cândido, meu amigo, acho que já chegamos. Mas ainda faltam 2 quarteirões. Eu sei, é que vou passar na padaria e comprar um chocolate para Dona Silvia. Ela adora. Está bem, mas guarde o meu conselho. Só estou te ajudando porque te considero uma boa pessoa. Obrigado pela carona, Cândido. Até amanhã. Conheça o restante da história. Compre o livro físico em uiclap.com e não se esqueça de clicar em joia e se inscrever no canal.